O senhor crê que uma seita pode haver salvação dentro de uma seita? Para eu fazer a minha pergunta? Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês. Meus amados, vejam bem, viu? O pastor César Cavalcante aqui recebeu uma pergunta aí, né? Sobre a igreja adventista. Por que a igreja adventista é uma seita? Por quê? E também o pastor César Cavalcante aproveitou e falou sobre o arqueólogo Rodrigo Silva, viu? Segundo o pastor César Cavalcante, ele é um herege, tá certo? Então, eu vou deixar esse vídeo aí com vocês. Vamos acompanhar aqui o pastor César Cavalcante falando porque a igreja adventista é uma seita e também falando sobre o arqueólogo Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva, tá certo? Vamos ouvir aí, eu vou aqui acompanhar com vocês, tá certo? Vou dar o play e vamos lá, tô aqui com vocês. O senhor crê que uma seita pode haver salvação dentro de uma seita? Para eu fazer a minha pergunta? Creio que Jesus salva quem ele quer, onde ele quer. Então, amém. Porque assim, eu vejo algumas vezes vocês falando sobre algumas religiões como o adventismo e tal, como uma seita. E essa era a minha dúvida. Se pessoas sinceras dessas religiões, eu gosto de ouvir alguns estudos do Rodrigo Silva, e essa seria a minha primeira dúvida. Então, calma aí. Vamos com calma. Por que vamos com tratar calma. Como seita, então? Vamos com a calma. dúvida é, como tratar como seita um local que pode se haver salvação? Porque eu já ouvi, né, em alguns debates, se o adventismo é ou não uma seita. Eu não sou um adventista. Eu tenho 3 anos de conversão, eu faço parte de uma igreja pentecostal. Ok. Apesar de acompanhar os debates... São essas duas questões. Na sua opinião... Não, a minha segunda dúvida... Calma aí. Na sua opinião, o adventismo é uma seita ou não? Pastor, assim, eu não sou um conhecedor como vocês, não sou um adventista, eu não sei quais são as doutrinas que é pregada dentro dessa igreja, mas eu vejo muitas pessoas falando de Cristo, que só é só a salvação em Jesus. Eu nunca vi um adventista realmente mexendo ali nos pilares do cristianismo. O que eu vejo bastante é que talvez no passado, talvez essa ideia de que o sábado era preciso para que haver salvação. Hoje eu vi o pastor Sérgio, Rodrigo Silva, eles sempre deixando claro na fala deles que sábado não salva ninguém, que o que salva é Cristo. Vamos lá. Sobre a salvação em outros lugares, outras denominações, igrejas, seitas, não sei o que lá, minha resposta para ele foi a seguinte: eu creio que Jesus, que é o Salvador, salva quem ele quer, onde ele quer. No meu caso, eu vim do baixo espiritismo. Eu vim da Umbanda. Tá, mas o senhor crê que Deus pode falar com alguém lá no centro de Macumba? Creio. Você crê que Deus pode falar com alguém lá no cemitério, que está no velório de alguém? Creio. Você crê que Deus pode levantar um morto? Creio. Você crê que Deus pode falar na boate? Creio. Aliás, tem um irmão que é cantor hoje, chama-se Eluzai, dá uma pesquisa aí. A mulher crente, ele desviado, afastado, foi numa boate, chegou lá na boate, pediu um drink, alguma coisa, e ele encostou no balcão lá e Deus começou a tratar no coração dele. Ele saiu da boate, entrou numa igreja, aceitou a Cristo, estava tendo uma vigília. Hoje é cantor. Então Deus chamou ele na igreja ou na boate? Lá na boate. Entendeu? Então eu creio. Agora, eu preciso vir, porque Deus falou comigo numa boate, então significa que está aprovado eu viver indo na boate toda sexta? Não. Porque Deus me tirou da Umbanda, então quer dizer que a Umbanda também é de Deus? Também não. Também não. Então a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Seita é um grupo religioso que abraçou doutrinas comprometidas, doutrinas essenciais comprometidas, tal qual o adventismo. Quando você vê, eu vi o Rodrigo Silva, você falou outros 2 nomes aí que eu não lembro agora,
falando que não, o sábado não é obrigatório para salvação, não sei o que lá. Eu digo com todas as letras, pega um debate aí entre Rodrigo Silva, esse debate não aconteceu na frente do outro, não aconteceu um na frente do outro. O Bispo Tales do canal Teologar estava começando, e aí o Rodrigo Silva também começando. O Rodrigo Silva, do nada, pegou um vídeo de 2 anos atrás do Tales e foi comentar sobre sábado. Aí o Tales, a gente tem um grupo de apologistas no WhatsApp, um grupo mais antigo que tem, só de apologistas. Aí o Tales, poxa, o Rodrigo Silva comentou meu vídeo, não sei o que lá. Vai por aqui. Eu não lembro qual que era, acho que era o sábado. Vai por aqui, fala, cita isso, cita aquilo, cita aquilo outro. Aí o Tales respondeu ao Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva citou ele pessoalmente, ele respondeu ao Tales. O Tales respondeu ao Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva gravou outro vídeo já afinando, porque ele já viu que não dava, que a boca não dava para discutir sábado. Aí respondeu, deu uma provocada no Tales. O Tales respondeu de novo. Pronto, ficou feio pro Rodrigo. Grande arqueólogo, tá? Reconheço o cabedal teológico, arqueológico que ele tem e tal. Top, um dos melhores que eu já vi. Só que ele é um herege. Ele faz parte de uma seita chamada Adventismo. Aquilo que eles falam lá fora é para inglês ver. Não, o sábado não sei o que lá. Não. Ou ele é adventista e acredita que a Ellen White é o espírito de profecia, ou ele não é adventista. Não tem conversa fiada, não tem blá blá blá. Você tá entendendo? Então, adventista crê nas 2.300 tardes e manhãs, ele vai crer, o seu Rodrigo Silva vai crer nas 2.300 tardes e manhãs, que Jesus, depois da obra lá na cruz do Calvário, em 22 de outubro de 1844, foi quando Jesus começa o juízo investigativo, junto com o Pai, e eles estão deliberando nome por nome de Adão até hoje. É como se eles estivessem lá numa mesa de juízo, julgando caso a caso, desde Adão até hoje. Na cabeça deles, quando terminar esse juízo, aí a volta de Cristo acontece. Então, isso é doutrina. Só o adventista crê nesse negócio, é uma falácia, é uma heresia. Só o adventista abraça esse pacote e o Rodrigo Silva vai ter que defender. Ele tem de defender isso aí, porque ele é adventista. Você tá entendendo? No batismo do Rodrigo Silva, eu não sei se ele se batizou uma única vez, porque no adventismo, quem cai em pecado, adultério, como ele, por exemplo, que já foi disciplinado algumas vezes, estava em disciplina recentemente por conta de pecado de ordem moral, tem que se batizar novamente. Isso é doutrina adventista. Tem de se batizar de novo. Cada queda, um novo batismo. Eu não sei se ele se batizou uma ou mais, mas cada batismo adventista tem que assinar um papel, e lá no papel está escrito que ele crê que a Ellen White é o espírito de profecia. Você tá entendendo? E se não tiver bom o que eu tô falando, dá um Google. Coloca lá assim, ó, ficha de batismo na igreja adventista. Eu dei. E tá Achou? Lá, e tá lá exatamente. Pronto. Porque eu vou confirmar mesmo. Não, mas tem que confirmar. Eu vi. E tem que confirmar, Não entende? dá pra acreditar. Então, essa conversa de que, não, nós adventistas, isso é conversa fiada. Na escola sabatina, eles dizem assim, vamos abrir a palavra de Deus, mas citam os livros da Ellen White. Isso acontece todo sábado. Você tá entendendo? Então, isso é uma dissimulação. Eles se apresentam de um jeito, mas na vida real é outro esquema. Então, a igreja adventista é uma seita. Aí você fala assim, mas pastor, o senhor não acha que é muito pesado? Não sei o que. Não, mas eles nos tratam pior. Você já viu algum cantor evangélico cantando numa igreja adventista? Já viu algum pastor evangélico dando uma palestra, pregando numa igreja adventista? Eu vou te falar como que o adventista trata. O adventista tem um livro, eu acho que esse livro é do Mark Finley. O Mark Finley é uma espécie de Billy Graham do adventismo, tá? Um pregador, assim, tal, importante que eles gostam. Eu acho que é do Mark Finley, mas eu não sei se é, então não sei. Eles têm um livro para evangelizar evangélicos.
Tipo assim, Assembleia de Deus, como é que eu abordo um assembleiano? Tá lá no livro. Igreja Batista, o cara é da Igreja Batista, trabalha com eu sou adventista, meu amigo é da Igreja Batista e trabalha comigo. Como que eu evangelizo ele, que é batista? Como eu evangelizo ele, que é da quadrangular? Como eu evangelizo ele, que é metodista? Ora, meu Deus do céu! Então, quem tá desse lado aqui, não vê o que acontece do outro lado. Eu vejo porque eu estudo. Entendeu? E tudo, repito, tudo, terceira ou quarta vez, tudo que eu tô falando, pesquisem o que eu tô falando. E aí você descobre se eu tô inventando, aumentando ou se é o fato. Entende? Então, a Igreja Adventista é seita. O Arcanjo Miguel para eles é Jesus. Eles são novos na questão da Trindade, mas isso não é um grande problema. Mas o Tiago White, o marido da Ellen White, às vezes ele também é chamado de William. William é em inglês e Tiago é em português. Ele era um combatente da Trindade. Com ipsis literis. Você tá entendendo? Então, Adventismo é uma seita, tá certo? Pseudo-cristã. Parece cristã, mas quando você vai estudar suas doutrinas, é complicado. Você quer falar? O item 10 da ficha que tu estás falando. É uma pergunta, então, alguém vai perguntar e a pessoa tem que responder. Aceita o ensinamento bíblico dos dons espirituais e crê que o dom da profecia manifesto no ministério de Ellen White é uma característica distintiva da igreja remanescente? Rapaz... Você tá entendendo? Ou seja, existe uma igreja remanescente que para eles é o adventismo. E por quê? Por causa da Ellen White. Exatamente, tá aqui. A Ellen White é o que distingue eles das igrejas erradas, das outras igrejas, tá tudo errado. Entendeu? Isso, se você não fizer isso, você não é batizado. Ou seja, no seu batismo você tem que assinar o X, acho que é com X agora, antigamente tinha que assinar, tem que assinar com X que você crê que a Ellen White é espírito de profecia. Pra cá que essa conversa. Meus amados, quero dar os créditos aí ao canal do pastor César Cavalcante e vou colocar aqui na descrição do vídeo o link, viu? Vá lá e se inscreva para acompanhar os debates, que é muito bom, viu? Tá certo? Meu irmão, por isso que eu digo a vocês, vejam só o que acontece. Muitos abrem igreja para defender aquilo que acredita, não a palavra de Deus. Um abre uma igreja aqui, aí a pessoa está congregando nessa igreja. Tem esses que entram na igreja para se aproveitar daquele ambiente ali, para depois pegar pessoas daquela e abrir sua própria igreja e levar pessoas daquela para lá. Entendeu? Aqui na igreja mesmo aqui, onde eu congregava aqui, pastor lá, gente boa, meu amigo até hoje, gente finíssima. De vez em quando eu vou lá adorar a Deus, veja só, um bocado de gente chegou lá, pessoas se aproveitando do pastor. O pastor é gente boa. Um tempinho lá, outro, o pastor é diácono. Muitos vieram da Assembleia de Deus, de Ailton José Alves. Não era membro lá. Mas quando viram lá na igreja que o pastor é uma pessoa boa e tal, tranquila, e vou ajudar o pastor. Aí entrar na igreja aqui, ó, pastor, tal. Pastor diácono, aqui, tal. Quando menos espera, saiu, fez o quê? Abriu uma igreja. Na igreja que abriu, já levou 5, 6 membros de lá da igreja, para eles lá. Aqui abriu. Arrumou um pastor para ir lá ungir ele como pastor. E está lá na igreja. Outro pastor colocou para tomar conta de uma igreja. Aí ele ficou lá tomando conta da igreja, vendo como era que era tudo lá na igreja, tudo. Depois ele fez o quê? Viu como era que era o sistema todo da igreja. Fez, sabe o quê? Tomou aquela igreja do pastor. E ficou para ele. E se ungiu também como pastor. Entendeu? Por isso que eu sempre digo às pessoas, meu irmão, para se apegar à Bíblia Sagrada, à palavra do Senhor, a Jesus Cristo, andar no caminho de Cristo, fazer as coisas certas e ponto final. Porque todos aqueles que abrem sua igreja, ele vai dizer que a igreja que tem a salvação é dele. Você vê esse absurdo aí que o pastor César Cavalcante falou, o livro, como você abordar um assembleano, como você abordar tal igreja, como você abordar isso, aquilo, outro, para defender o que eles acreditam. É inacreditável, tá bom? Mas eu quero saber da sua opinião. Você concorda com a fala do pastor César Cavalcante aí, pelas coisas que ele falou aí, que a igreja adventista é uma seita, sim ou não? E você concorda, como ele falou sobre o
pastor Rodrigo Silva, que é o herege, porque não dá para ser adventista e não defender o que o adventismo não defende, né? Não é isso? Dê sua opinião aí, lembrando sempre para você aqui, viu? Eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida.